Sejam bem-vindos e bem-vindas à Casa da Criança. É assim que chamamos esse espaço, porque aqui nesse espaço este espaço é partilhado por várias instituições que têm como principal responsabilidade cuidar da criança. Temos o INAC, temos o UNICEF, temos o espaço do SOS Criança aqui também. Então, por isso nós chamamos esse espaço como o espaço da criança, o jango da criança. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje estamos a celebrar o Dia da Criança Africana e trazemos este diálogo sobre a violência sexual contra a criança, porque nós queremos criar uma corrente de proteção para todas as crianças e adolescentes angolanos, que é possível somente com a contribuição de todos e de cada um. Vai ser um dia de muita conversa, trazermos aqui várias individualidades que têm um papel importante neste processo, mas antes de começarmos com o nosso diálogo, vou convidar o Dr. Paulo Calesse, que é o diretor nacional do Instituto Nacional da Criança, para, digamos assim, dar as boas-vindas a todos os convidados e lançar, digamos assim, o nosso debate, o nosso diálogo de hoje. Dr. Paulo Calesse. Bom dia a todos. Desejo boas-vindas à Casa da Criança. Permita saudar Sua Excelência Secretária de Estado para a Família e Promoção da Mulher, doutora Ersa Balbi. Bem-vinda à nossa casa. Excelência representante do UNICEF, nosso amigo, nosso compatriota, bem-vindo à nossa casa. Excelência representante do Ministério Público, destaque a doutora Eurice, juíza, digníssimos procuradores, doutora Eurice, juíza, digníssimos procuradores, representantes do Ministério do Interior, Dr. Aldocino Lutucuta, diretor do CISP, bem-vindo à nossa casa, representantes do Ministério da Educação, da Saúde, do Trabalho e os outros convidados, os pais, ONGs, sociedade civil. Queríamos dizer que o dia de hoje temos 3 eventos importantes. Temos hoje o Dia Internacional, ou o Dia da Criança Africana, que por orientação da União Africana estamos a refletir os nossos compromissos da meta 2030 sobre as nossas crianças em África. Hoje também assinala-se o primeiro aniversário desde a entrada em funcionamento do serviço SOS Criança e também hoje estamos a dar o lançamento deste diálogo no âmbito da campanha nacional de prevenção e combate à violência contra a criança, em curso desde 16 de março e vai até 16 de março do ano de 2022. Estamos agora na fase de dialogar. Então, este diálogo vai dar início a um processo que nos vai levar até março do próximo ano. Desejo a todos boas-vindas. Sinta-se em casa e reflitamos, dialoguemos sobre a situação das nossas crianças com enfoque para a violência sexual. Muito obrigado e bem-vindo a todos. Muito obrigado, Dr. Paulo Calesse. Mais adiante no nosso diálogo vamos ter mais um momento para aprofundarmos alguns pontos que o Dr. Paulo Calesse mencionou na sua intervenção. Vamos então passar agora a ver um vídeo curto, mas que lança, digamos assim, a campanha contra a violência sexual que está a ser coordenada pelo MASFAMO, por meio do Instituto Nacional da Criança. A vossa atenção à tela e depois vamos começar o nosso diálogo, tendo como primeiro painel um painel dedicado à discussão sobre a situação da violência sexual em Angola e no mundo, onde teremos como convidados a doutora Elsa Barber e o senhor Ivan Yerovi,
que vão abordar esta questão. Vamos então prestar atenção ao vídeo que vai ser emitido agora na nossa tela. Com o objetivo de prevenir e combater a violência sexual contra a criança, é lançada a campanha nacional que promoverá o diálogo com natureza inovadora, intersectorial e transformadora. A condição é a articulação entre os setores da segurança, saúde e educação. Sensibilizar e informar atores governamentais e da sociedade civil em todo o país é um dos objetivos. Diversas condutas de prevenção e combate desse complexo fenômeno serão abordadas. Este vídeo muito curto lança assim o nosso diálogo. Como dizia bem o vídeo, é um diálogo intersetorial. Eu vou pedir ao pessoal de apoio para ajudar a levantar a tela e vamos então passar para o primeiro painel. Pessoal de apoio, vamos só levantar aqui a tela, um instante, e daqui a pouco convidamos já a doutora Elsa e o doutor Ivan para o diálogo. Bom, acho que temos o distanciamento assegurado. Então, vamos ao primeiro painel, que é um painel, digamos, introdutório, não é? Para abordarmos a situação. Estamos a falar de um problema. Que problema é este? Como tem sido tratado a nível das nossas instituições? Temos aqui a doutora Elsa Bárbara a representar o governo e também temos o doutor Ivan, que é a representar o Unicef, que é um parceiro importante neste processo. E eu vou começar por pedir à doutora Elsa Bárbara que faça, digamos assim, uma caracterização deste fenómeno a nível de Angola, e depois o doutor Ivan pode fazer uma contextualização a nível global. Temos números sobre a violência sexual em Angola. Como estamos? Bom dia a todos. Uma saudação especial ao representante da Unicef, Dr. Ivan, caros diretores nacionais do Masfamo, representantes dos diferentes departamentos ministeriais, membros do Poder Judicial, representantes do Poder Judicial e do Ministério Público, dos Serviços de Defesa e Segurança, o meu muito bom dia. Falar da violência sexual contra a criança é falar de um tema que entristece qualquer família, qualquer progenitor, atendendo que é um motivo de desestruturação das próprias famílias. O Ministério da Família e Promoção da Mulher, através do INAC e com o apoio da Unicef, há um ano criou a linha SOS 15015, que é um instrumento de denúncia que está a ser divulgado e um mecanismo facilitador para que crianças e adultos denunciem mais práticas sobre a violência e outras temáticas. O que acontece é que nem todas as famílias, nem todas as pessoas, às vezes abusadas e outras testemunhas, têm coragem de fazer a denúncia, ou quer por via do nosso mecanismo, quer por forma presencial ou através dos órgãos da justiça. Por vários tabus, o que acontece na nossa sociedade, a honra que deve ser preservada da menina em vários círculos da sociedade, há o estigma também dos vizinhos e das pessoas próximas. Sabemos que tem havido uma boa correlação entre o INAC,
tudo, o Ministério do Interior, a SIC, muitos processos são encaminhados para o devido tratamento, temos resposta, sentimos, pese embora julgamos que conheceremos melhorias dentro em breve, alguma morosidade nos processos judiciais, mas estamos aqui para debater este tema que assola o mundo e Angola. No primeiro trimestre foram registrados 581 denúncias no SOS Criança, creio que 131 sobre abuso sexual. Mas nós ontem lançamos o programa Município Amigo da Criança, sobretudo para que os municípios tenham mais atenção à proteção da criança e, com isso, avaliarmos o desempenho em relação aos cuidados básicos que se deve ter com a criança. Pronto. Obrigada. Obrigado, doutora Elsa Barber. Senhor Ivan Yerovi, como estamos a nível global em termos de violência sexual contra a criança? Quais são os principais factos, números que nós temos a nível global sobre esta situação? Muito obrigado. Muito bom dia a todos e todas. Doutora Elsa, meu amigo Paulo, colegas, especial saudações às meninas e meninos que estão conosco hoje, porque é o dia da criança africana. É um dia muito especial. Eu acho que a situação da violência contra a criança em todo o mundo, em Angola, não é normal. Sempre todos dizemos que a violência contra a criança, dizemos que a criança é mais importante em nossas vidas e que todos trabalhamos pela criança e que ninguém quer fazer mal para a criança, mas a realidade é muito diferente. Eu não acredito como a criança, se decimos que é importante, a criança sofre violência. O abuso sexual pela criança é uma situação muito grave, muito grave. A criança que sofre violência sexual pode ser que nunca vai recuperar dessa situação. É uma situação que vai levar toda a sua vida. Como estamos a nível do mundo? A situação é muito grave também. Temos data que 120 milhões de crianças sofrem abuso sexual ou são obrigadas a ter alguma atividade sexual. É uma situação, os números são muito grandes, mas eu acho que todos temos algo que fazer. Hoje estamos aqui falando da situação de violência contra a criança, estamos a falar da situação do abuso sexual, mas eu acho que todos aqui somos convencidos que não é normal. Mas o que passa fora? A pergunta é essa. A população afora deste recinto, desta casa da criança, conhece qual é a situação das crianças? Acho que não. É por isso que é muito importante compartilhar informação, compartilhar dados, compartilhar os números. Agora temos números da linha 1515. É muito importante. Possivelmente 2 ou 1 ano atrás não tínhamos essa informação, mas agora temos. Agora sabemos que possivelmente 10, 15, 20 meninas são abusadas sexualmente por dia. Podemos fazer as matemáticas, podemos fazer os cálculos e vamos a ter uma informação. Eu acho que quando Angola e quando todos nós
fiquemos chateados por um caso de abuso sexual, eu acho que o país ha caminhado onde o país tem que ser, tem que estar. Se um caso de abuso sexual é a página central ou a primeira página do Jornal da Angola, eu acho que é um nível de consciência que todos temos que ter. Mas agora não. Agora temos 10, 20 casos por dia, temos 1.000 denúncias, 5.000 denúncias, 50.000 denúncias. E possivelmente só nós e quienes trabalhamos o âmbito social, quienes trabalhamos o âmbito da criança angolana, conhecemos estes dados. Mas eu acho que é muito importante fazer uma conscientização de todo o país. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Ivan. Temos aqui 2 números importantes: 120 milhões de crianças a nível do mundo e, segundo a Aliança SOS Criança, 130 casos só no primeiro semestre de casos de violência sexual contra crianças. Estamos a falar de 120 milhões de crianças, 120 milhões de sonhos. Estamos a falar de 130 sonhos, 130 crianças que têm também os seus sonhos, digamos assim, coartados. Doutora Elsa, sei que daqui a pouco deverá se ausentar. Eu queria aproveitar a sua presença para falar um bocadinho sobre, aproveitando o que disse o Dr. Ivan, sobre a questão da consciencialização. O que é que o Ministério da Ação Social tem estado a fazer para aumentar esta consciência das famílias e também dos diferentes atores sobre o seu papel, o papel de cada um neste processo de proteção das crianças? Muito obrigada. Queria ressalvar aqui uma falha. Vejo ao longe e não tinha visto as criancinhas. Estrelinhas para as nossas crianças. Estrelinhas. Estrelinhas, crianças. Tá, e feliz dia 16 de junho. Pronto, o Ministério tem desenvolvido algumas ações de consciencialização, tanto de proximidade, como por via das redes sociais e através da própria comunicação social. Começamos a fazer uma rede de palestras nos mercados, onde, para além de abordarmos a temática sobre o trabalho infantil, abordamos também a temática sobre a violência e abuso sexual. Fazemos muitos posts nas diferentes plataformas sociais, Instagram, WhatsApp, Facebook. Estamos constantemente na imprensa televisiva, imprensa, para denunciar os casos mais gritantes. Visitamos, às vezes, as vítimas para levarmos o nosso apoio, a nossa solidariedade, para que ultrapassem estes fenómenos que prejudicam qualquer ser humano e também inibem as crianças. Fazemos outras ações, como webinars, onde chamamos especialistas como psicólogos, sociólogos, para abordarmos o tema. Sabemos que ainda não conseguimos chegar a todos os cantos, ainda não conseguimos consciencializar todo mundo, mas o caminho faz-se caminhando, então é um processo que nós levamos avante. Temos algumas cartilhas, mas precisamos de mais para diferenciar a sensibilização por grupos etários, e também estamos a pensar em avançar, quer dizer, já pensamos, precisamos do momento certo e do apoio certo para desenvolvermos cartilhas em línguas nacionais e
também em braille, para dizer que já temos os 11 compromissos em formato braille. Obrigado, Zora. Sr. Ivan, quais têm sido as ações do Unicef para apoiar, digamos, o governo e também os outros parceiros, de modo a levar a agenda de combate à violência sexual adiante? Quais têm sido as ações do Unicef? Obrigado. Primeiro, eu quero felicitar o governo, o MASFAM, INAC, por a campanha nacional de prevenção de abuso sexual. Eu acho que é um começo muito importante. Mas eu acho também que a conscientização não vai ser possível só porque assistimos a um vídeo, ou só porque temos este encontro. Eu acho que a conscientização e conhecimento da situação da criança, a situação da violência contra a criança, é uma coisa que temos que falar em todos os âmbitos, o âmbito da família, o bairro, a comunidade, na escola, na igreja. Temos que falar da situação da violência. Mas a produção de vídeos, a produção do material de informação, a impressão em relação com mensagens de prevenção é muito importante. Mas como vamos a reduzir os casos de violência contra a criança? Primeiro temos que trabalhar muito mais a prevenção. A prevenção significa que as crianças têm que conhecer o que fazer quando a criança pensa que pode estar exposta a uma situação de abuso sexual. A criança tem que gritar, a criança tem que saber o que fazer. A criança tem que acudir à mãe, ao pai, o tio, o vizinho e denunciar. Segundo, frente a um caso de abuso sexual, a polícia tem um rol que cumprir. A polícia tem que fazer o seu trabalho. A polícia tem que recabar informação. Temos que apresentar o caso, os juízes, o judiciário, temos que apresentar a informação. A única maneira para a pessoa que comete um crime contra a criança é quando essa pessoa tem que enfrentar a justiça. Porque em violência contra as crianças, quando falamos de violência contra as crianças, a pessoa que comete um crime contra a criança tem que enfrentar a justiça. Zero impunidade. Não impunidade. Impunidade, não é aceitável impunidade. Uma criança não tem a maneira de defender. É perpetrador, a pessoa que comete um crime contra a criança tem que enfrentar a justiça. É enviar uma mensagem muito clara. Aquele adulto que está a pensar em cometer um crime contra a criança tem que saber que a justiça vai trabalhar. É uma maneira de prevenir também a situação de violência contra as crianças. A cooperação do Unicef tem um compromisso muito maior para trabalhar com os governos, a sociedade civil, as ONGs, para reduzir os problemas de violência. Abuso sexual não é normal. É uma situação imperdonável, é uma situação que não é aceitável. Então, eu acho que a prevenção, que as crianças conheçam e as famílias conheçam como enfrentar um caso, que a polícia, a justiça façam seu trabalho e que não temos impunidade para crimes ou casos cometidos contra as crianças, eu acho que são as medidas necessárias. Mas é importante falar do tema. Temos que falar do tema em todos os âmbitos de nossa vida.
Obrigado. Obrigado, Sr. Ivan. E, aliás, eu vou aproveitar essa deixa do Sr. Ivan e para destacar que este é o nosso papel. Estamos aqui, acredito que cada um de nós que cá está poderá ser um replicador desta mensagem. Bom, vamos terminar aqui este painel. Penso que temos elementos suficientes para depois aprofundarmos nos próximos painéis, destacar aqui o papel de cada um dos setores já mencionados, quer pela senhora Secretária de Estado, quer pelo senhor representante do Unicef, neste processo amplo. Nós vamos ter depois, vejo aí alguém a pedir a palavra, vamos ter um momento para passarmos a palavra à plateia. Vamos terminar neste instante este painel, este primeiro painel. Enquanto fazemos a transição de um painel para o outro, vamos convidar os meninos do Lar Cusola para nos brindarem com um momento cultural. Muito obrigado mais uma vez, doutora Elsa Barber, muito obrigado, senhor Ivan, e vamos continuar aqui no debate. Okay. Então, vou convidar agora os meninos e meninas do Lar Cusola, que nos vão brindar com um momento cultural, porque é um dia de reflexão, mas é também um dia de celebração do Dia da Criança Africana, e queria aproveitar para pedir os participantes do próximo painel, o representante do CISP, o representante da Saúde, o representante da Educação, e temos também um representante da Associação de Pais, que se preparem para depois participarem aqui do nosso debate. Vou pedir, os meninos podem vir cá para cima, para assegurar a visibilidade. Os meninos do Lar Cusola, que têm muito jeito para a cultura, para a música, para a poesia, e tem uma poesia para nós. Venham para cá, meninos. Podem chegar até aqui. O palco é todo vosso. Encostem mais para aqui, mais para aqui, mais para aqui, mais para aqui. Ok, mais para aqui. A tia vai pode ajudar com o microfone. Aqui tem. Aí, nossas crianças bem trajadas. E o palco é todo delas. Ok, baixa um bocadinho. O coronavírus que mata tu é. Homem só, me sabe que doente. Papá, mamãe, matocara, muito longe, muito conhecido. Canaco, yacuno, canaco de maco, buconda, congoiaca, passaquedeira. Eu tenho a certeza que quase todos devem ter percebido a mensagem, não é? Mas depois vamos ter a tradução. Eu vou traduzir. Coronavírus não é mentira, história ou lenda. É mesmo verdade. Papais e mamães querem que nos cuidar e nos proteger desta doença. Não beijar, não abraçar e não aperto de mão, porque está doente. Obrigado. E aí está a tradução. Muito obrigado, meninos e meninas, por nos fazerem este lembrete, que apesar de todos os pesares, estamos numa situação de restrições motivadas pela Covid-19. Obrigado, meninos, e podem voltar aos vossos lugares. Sim? Dizia a tia do Lar Cusola que temos mais uma apresentação. Podemos deixar para depois do próximo painel. Nesse momento vou convidar os nossos próximos painelistas. Deixa-me ver aqui a minha cábula. Ok? Vou convidar o senhor Hermenegildo Castro, que é o responsável da área social do Hospital Pediátrico David Bernardino. Espero que já esteja na sala.
pode se dirigir aqui ao nosso palco. Convidar também a senhora Isabel Epalanga, que é a chefe do Departamento de Saúde Escolar do Ministério da Educação. O senhor Adulcínio Lutucuta, que está a representar o CISP. À vontade, pode sentar. Sim, sim. E depois temos a representar a Associação de Pais, o senhor Teófilo Márcio. Espero que também esteja na sala. Doutora Isabel, pode passar aqui. Sejam bem-vindos. Pode passar também para lá. Okay. Sejam bem-vindos. Espero que estejam todos bem. Vamos, neste painel, começar a abordar um bocadinho a questão da prevenção e resposta mencionadas há pouco tempo no primeiro painel. O Sr. Ivan Yerovi, representante do Unicef, destacou um bocadinho o papel de cada ator neste processo de proteção da criança. E eu começaria por abordar, digamos assim, o encarregado de educação, o Sr. Teófilo Márcio, é pai, certo? Okay. Uma correção. O Sr. Teófilo Márcio foi substituído pelo Sr. Luís Maria, a representar a Associação de Pais. Sr. Luís Maria, uma das questões que foi aqui abordada e que muitas vezes os dados apresentam é que a maior parte dos casos de violência sexual contra a criança são, digamos, ocorrem no seio familiar. Pode dizer-nos qual é o papel da família na mitigação desses casos, no processo de prevenção dos casos de violência contra a criança? Primeiramente, cumprimentar o auditório, em especial as crianças, pelo dia 16 de junho, e dizer que a família tem um papel importante, porque é a partir da família onde começa tudo. Dizer que a questão da violência na família começa na questão da desestruturação das famílias, tendo em conta a situação social que cada uma apresenta e que cada Estado ou país apresenta. Então, daí, uma reflexão importante de cada pai dentro de cada família. O pai tem uma responsabilidade muito grande, porque daí começa os primeiros passos da criança. E se formos nós, os pais, a serem os primeiros prevaricadores, então não estaríamos nós a educar uma sociedade, estaríamos nós a colocar a sociedade em constante perigo. Então, é muito importante que nós, os pais, devemos, a partir das nossas casas, começar a fazer uma reflexão diferente do que é família. Devemos pensar que nós temos o futuro da nação. E disse aqui o representante do Unicef que temos que começar a pensar diferente. Eu tenho lido muitos livros da realidade angolana. Nós temos muitos livros com boas políticas, mas temos dificuldades sérias em fazer cumprir essas políticas. Este é o maior problema que nós temos. Temos que fazer cumprir aquilo que nós escrevemos. Obrigado. Muito obrigado. Nós sabemos que muitos desses casos são, digamos, ocorrem na família e a maior parte das vezes um dos primeiros lugares para onde ocorrem esses casos de violência sexual são os hospitais, não é, Sr. Hermenegildo? Como é que o hospital, a unidade sanitária, digamos assim, o sistema de saúde, como é que o sistema de saúde pode ajudar, digamos, na prevenção e também na resposta dos casos que ocorrem, que chegam até a unidade sanitária? Ok, muito obrigado primeiramente e gostaria também de saudar o auditório, especialmente as crianças que aqui estão presentes.
Enquanto unidade sanitária, e neste caso particular, Hospital Pediátrico David Bernardino, naturalmente não fugimos a esta realidade, porque temos muitas vezes, e com alguma frequência, passo o pleonasmo, crianças acometidas com este problema. E, na sua maioria, são crianças menores de 5 anos de idade. E, enquanto hospital pediátrico, nós temos um compromisso a assumir perante este problema que já se tornou também social, que é, nós temos uma missão, que é atender todas as crianças sem discriminação na nossa unidade hospitalar. Nós temos um propósito que é preventivo, curativo e reabilitador, mas ainda assim, muitas vezes, nós temos um programa para poder combater este mal diante de todas as famílias que são acometidas. Nós temos um programa de formação e educação, principalmente aos nossos acompanhantes de crianças internadas na nossa unidade, não só estas, mas também aquelas em tratamento ambulatório, precisamente para poder sanar este problema diante das famílias. E, acima de tudo, também os pais, que, enquanto hospital pediátrico, nós têm estado a ajudar bastante com alguns. E a mais recente aconteceu em 2 semanas, se não me engano. E existe uma outra situação que é muito que nos preocupa. Muitas vezes fala-se em violência contra a criança, mas ainda assim são muitas famílias que deixam as suas crianças conhecerem o mundo por si só. E tivemos recentemente uma criança com 12 anos de idade, que nós não vamos chamar, porque é uma criança que foi rompida o períneo todo, basicamente por um adulto de 30 anos de idade, e não chamamos a isto talvez abuso sexual, porque este suposto adulto de 30 anos é uma menina de 12 anos de idade, e que, infelizmente, as famílias também precisam ter um bocadinho mais de atenção quanto a estes aspectos. Também, um dos compromissos é precisamente cumprir aquilo que está plasmado na Lei sobre a Proteção e Desenvolvimento Integral da Criança e outras leis afins que velam precisamente sobre os direitos da criança, e nós estamos abertos, enquanto hospital pediátrico, enquanto unidade de saúde, para atender todas as crianças que sejam acometidas com este problema. Damos as garantias todas médico-cirúrgicas, damos todas as garantias sociais a estas crianças que precisam, muitas delas, damos garantias psicológicas a estas crianças, precisamente por causa dos traumas posteriores que talvez estas poderão ter. E, graças a Deus, nós temos tido algum sucesso precisamente para evitar estes traumas, né, as crianças, porque a atividade de terapia que nós pediátrico bastante na retirada de qualquer trauma que a criança, se calhar, possa estar a desenvolver. Entretanto, Obrigado. é basicamente isto, numa primeira fase, aquilo que nós, como hospital pediátrico, temos a assumir. Obrigado, doutora Hermenegildo. Realmente a unidade sanitária é uma das portas de entrada dos casos de violência sexual, mas temos também um outro parceiro, que é o setor da educação, que algumas vezes também notifica casos de violência sexual contra a criança. Doutora Isabel Epalan, qual tem sido, digamos, a resposta do setor da educação quando se deparam com casos de violência sexual contra a criança? Muito obrigado. Saúdo
os colegas e todos que estão na plateia. Muito bom dia a todos. E feliz Dia da Criança Africana. Nós, Ministério da Educação, realmente temos nos deparados com várias situações de violência baseada no gênero. São casos que muitas das vezes não são denunciados. São casos que quando, por exemplo, acontece um problema na escola, sentam entre o diretor, o professor e o aluno ou o encarregado da educação, acabam por abafar aquele caso na escola. Então, para nós darmos resposta a esses tipos de situações, nós criamos um projeto Empoderamento da Menina na Escola, que nesse momento estamos a desenvolver com o Banco Mundial, onde tem um mecanismo de queixa. Ainda está na fase de preparação, mas dentro deste projeto, nós pretendemos dar resposta, por exemplo, trabalhamos na fase de prevenção para as meninas que estão dentro da escola e de recuperação para as meninas, por exemplo, que engravidaram e saíram da escola. Então, estamos a criar estratégia no sentido de que a menina que está na escola saiba o que é assédio sexual, o que é violação sexual, o que é abuso, exploração sexual, o que é educação sexual em si, no qual onde vai se criar um clube feminino em que terá uma mentora. Esta mentora vai sentar com as meninas, orientando em várias temáticas. Nós temos, por exemplo, um manual que elaboramos com a Unicef, Educação de Pares, esta aqui, onde temos para os professores e para os alunos. Para os professores, é para eles poderem introduzir estas temáticas nas suas disciplinas como um tema transversal, porque olhando para a carga disciplinar nas escolas, não temos como ter uma disciplina de cada temática, senão teríamos disciplina de educação financeira, educação sexual, várias outras disciplinas. Para evitar isso, então, estamos a introduzi-las como temas transversais dentro de várias outras disciplinas, dentro, por exemplo, da disciplina de educação moral e cívica, língua portuguesa, matemática, história e várias outras disciplinas. Agora, no clube feminino, aí elas abrangem esse material como educação extraescolar dentro da escola, onde vão aprender várias temáticas e aí haverá meninas que, por exemplo, não poderiam se abrir, vão apresentar alguns casos, alguns problemas. Baseando nesta mentora, ela vai poder enviar essa queixa no mecanismo de queixa, no qual nós não pretendemos trabalhar só o Ministério da Educação, não. Este é um projeto onde inserimos todos os departamentos ministeriais, onde estará a saúde estamos a trabalhar com eles também. Por exemplo, se a menina foi lesada e precisa, por exemplo, de um atendimento hospitalar, encaminhamos a menina ao hospital, ao SIC, nós precisamos deles justamente também para dar resposta ao agressor, quer dizer, para punir o agressor. Então, o mecanismo está a ser bem alinhado no sentido de que haja resposta eficaz. Não obstante ao nosso... Não, como é que se chama o código? O SOS Criança, também vamos levar a sensibilização a nível das escolas. Este, como está ainda em fase de preparação, vamos trabalhar também com SOS Criança, no sentido de que cada criança saiba. Ela deve saber, porque pode estar numa fase de assédio e não sabe que estou a ser assediada. Então, ela deve saber que eu estou a ser assediada e eu devo diretamente fazer o quê? Devo queixar. Porque tem professores que se acham no direito de abusar da menina por ser ele, por ter as notas, por decidir. Então, há necessidade, sim, senhora, de se criar estratégia para que essas questões sejam abolidas nas escolas. Ok, obrigado. Pela primeira fase aí. Doutora Isabel, obrigado. Como introdução, acho que é suficiente. Falávamos aqui muito dos casos das denúncias. Aos poucos está a surgir a cultura da denúncia, é necessário que se promova ainda mais, mas muitas dessas denúncias, para além de serem apresentadas à linha SOS Criança,
chegam à polícia por meio da sua linha telefónica, no SLU Tucuta. Como tem sido, digamos assim, o acompanhamento, a resposta dos oficiais, digamos assim, da polícia em relação aos casos que recebem, quer a nível presencial como a nível da sua linha telefónica? Muito obrigado. Muito bom dia a todos os presentes. Um bom dia especial às crianças por hoje se tratar do Dia da Criança Africana. Eu sou o representante do Centro Integrado de Segurança Pública e nós nos consideramos parceiros privilegiados do INAC, porque nós estamos diretamente envolvidos na operacionalização do Terminal de Denúncias 15015, do Serviço SOS Criança. O INAC ainda não tem a capacidade de operacionalizar este serviço 24/24 horas, mas nós, como um centro vocacionado para atendimento de emergências, garantimos que esse serviço possa ser efetuado ininterruptamente e atender as 18 províncias do país. Nós somos uma extensão do serviço. Quando não se puder atender aqui ou quando as linhas estiverem congestionadas aqui, temos um link que podemos atender a linha 15015 nas nossas instalações. E, para além disto, está hoje a fazer um ano que entrou em funcionamento o Serviço SOS Criança, e nós temos um memorando de entendimento entre a nossa instituição e o INAC, que foi assinado entre as duas instituições na presença dos dois ministros, em que nós temos missões muito específicas no serviço da proteção à criança. Nós, para além de atendermos o terminal 15015, recebemos também muitas denúncias no terminal normal, no terminal de emergência 111. Nós temos serviços também de recolha de informação por outros canais, como as redes sociais, informação pública, e temos a missão de que o nosso centro é um centro integrado, onde nós conseguimos mobilizar todos os organismos do Estado que têm intervenção para um caso em concreto. Vou só dar aqui um exemplo. Se houver um acidente de viação em que há feridos, para além antes de se inaugurar o Centro Integrado de Segurança Pública, ligava-se para o 113 e um polícia ia ao local. O polícia, chegando ao local, verificava que há feridos. Depois esse polícia que tinha que fazer o contacto com os organismos de saúde para poder intervir. A nossa missão vem no sentido de que, quando houver uma ocorrência, nós temos a capacidade de mobilizar todos os envolvidos para dar o tratamento daquela ocorrência. Temos esse protocolo para as questões de segurança pública normal e temos um protocolo muito especial com o INAC, onde temos já todos os atores identificados a nível das 18 províncias do país, e quando recebermos uma ocorrência, então nós mobilizamos todos os recursos necessários para intervir. No caso específico do abuso sexual contra crianças, poderá ser necessário intervenção médica, temos que aí vamos mobilizar os recursos de saúde. Como frisou aqui o representante do Unicef, é necessário punir, temos que mobilizar os órgãos de polícia e de justiça para localizar e punir o autor, dentre outros aspectos. E também temos uma grande participação na mobilização da sociedade para efetivarmos a cultura da denúncia.
porque muitas vezes os abusadores das crianças são as pessoas com determinado poder familiar e os outros membros da família, então, sentem algum receio de denunciar este facto, mas no âmbito das campanhas que nós desenvolvemos no interior das nossas unidades e mesmo para a sociedade em geral, o assunto segurança e proteção da criança é um assunto que está na nossa pauta. Muito obrigado, Sr. Adolcínio. Sr. Luís Maria, volto a si para uma pergunta que não se cala, e já foi aflorado aqui um bocadinho pela senhora Elsa Bárbara e também há pouco tocado pelo Sr. Hermenegildo. O que é que a vossa associação de pais tem feito no sentido de ajudar as famílias a aumentar esta cultura da denúncia e, digamos assim, aumentar a proteção da criança? Quais são as ações que vocês têm desenvolvido normalmente? Primeiramente, nós temos a Comissão de Pais organizada e dentro desta Comissão de Pais nós temos feito palestras, temos criado o espírito de irmandade entre os pais, mostrando a cada um de nós que nós temos responsabilidade e compromisso com as nossas famílias, nossos filhos. E que qualquer situação do gênero, nós temos que ser os primeiros a criar o espírito de denúncia. Por que acontece? Há uma situação dentro da família e ou é a mãe ou é o pai que foge da responsabilidade da denúncia. E nós temos encarado muito destas situações nos vários problemas da violência sexual na criança. Então, é uma responsabilidade muito grande por parte dos pais e que nós temos todos os dias nos nossos encontros, criando palestras para transmitir aos pais a importância da denúncia e também a importância de como nós devemos agir perante a estas situações. E a vossa experiência, o que é que diz sobre as razões que estão na base desta falta de denúncia? Por que é que muitos pais não denunciam? Aquilo que é o vosso contacto, tem sido o vosso contato com as famílias? Primeiramente, para algumas famílias, é a questão do medo do parceiro. Não ele é um indivíduo agressor, por exemplo. E perante esta situação, muitas das famílias têm medo de denunciar porque sabem que o agressor pode fazer mal a esta. Outra situação é a que a mãe ou o pai tem medo de perder aquela relação, então leva com que determinadas famílias não denunciam. Então são essas situações que nós temos aferido mais e que nós estamos a discutir para que as famílias possam criar esse espírito não temendo essas realidades, porque o nosso Estado tem criado políticas para ajudar as famílias no sentido de não ficar, como é que eu posso dizer, não ficar fechadas, certo, nessa situação. Por isso é que temos aqui o serviço do 115.015, do 15.015, e também temos aqui, por exemplo, o CISP, que tem ajudado muito nessa questão das denúncias e a proteção das famílias, neste sentido, também é muito importante. Okay. Doutor Adolcínio, volto a si, porque aproveito uma deixa do Sr. Luís, falar da questão do medo. Sabemos que as denúncias normalmente são feitas primeiro por meio de uma linha anónima, as pessoas não se identificam, certo? Mas há aqueles casos de denúncias que chegam até, digamos, presencialmente. Não sei se pode abordar essa questão. Há algum mecanismo de proteção das pessoas, das crianças, das mulheres que denunciam os casos, de modo que muitas vezes o agressor está próximo da vítima, está próximo da família? Há algum mecanismo para proteger as crianças ou as mulheres nesses casos? Eu queria aqui dizer que
A nossa prioridade como forças e serviços de segurança é a vítima em lugar. Nós devemos garantir que a vítima ou denunciante tenha a sua segurança garantida. E só depois disso é que nós vamos tratar do segundo elemento. Numa questão de agressão sexual, estão sempre envolvidos duas pessoas, o agressor e a vítima. E dentro da política do Ministério do Interior, a prioridade é a vítima. Devemos garantir que a segurança destas pessoas esteja garantida. E a orientação que nos tem sido baixada através das nossas estruturas é que o anonimato deve ser sempre preservado. Naquelas questões onde a divulgação do queixoso poder pôr em causa a sua segurança, os efetivos do Ministério do Interior são instruídos para que o anonimato seja garantido e, quando o anonimato não for garantido, a criação de condições para que a pessoa denunciante ou a vítima não possa estar exposta a possíveis represálias. Ok. Então, para aquelas pessoas que nos acompanham ao vivo, por meio das plataformas digitais do Unicef e do INAC, lembrem-se, seja qual for o caso de violência contra a criança, temos a linha 15015, que é anônima. Não fiquem em silêncio, denunciem. Temos vários mecanismos de resposta e de acompanhamento dos casos de violência. Como disse há pouco o senhor Adolcínio, há mecanismos de proteção, quer da criança e quer da pessoa que faz a denúncia. Então não tenham medo de denunciar. Se nos acompanham neste momento, se sabem de algum caso de violência contra a criança, denunciem, liguem para o 15015 e não tenham medo, porque estarão a salvar uma criança. Volto agora à doutora Isabel Epalanga. Doutora Isabel, sabemos que a escola, como disse, tem um papel importante na identificação dos casos de violência sexual contra a criança. Há algum sinal que a criança apresenta quando passa por algum tipo de violência? Ou seja, os professores conseguem identificar esses sinais? Que sinais são esses? Conseguimos sim. Por exemplo, temos uma criança na escola que é alegre, ela brinca, ela é extrovertida, quer dizer, e quando você nota, por exemplo, que a criança acaba por se fechar, o professor faz pergunta, ela não responde, ela está sempre distraída, ela está sempre descontente, alguma coisa. Então, o professor na sala tenta entrar em contato com a menina ou menino, pode ser também o rapaz, e saber o que está a se passar. Pode não ser uma questão, quer dizer, de violação sexual que aconteceu na escola, mas que aconteceu em casa. Então, é daí onde os sinais de comportamento que a criança apresenta é que permite ao professor de se aproximar e saber mais do que está a passar e ver quais são os mecanismos apropriados para poder dar resposta a esse problema. Então, é mais o comportamento da menina. Caso não se queixar, ela não apresentar, não dizer, mas ela muda de comportamento, porque o professor conhece muito bem o seu aluno. Conhece o comportamento de cada um, sabe que esse aqui é um menino calmo, mas esse aqui, quando não faz barulho na sala, alguma coisa. É como os nossos filhos. Nós conhecemos os nossos filhos e o professor também conhece muito bem o seu aluno, porque ele passa um bom tempo com o aluno. Das 8 ou das 7 até 12 horas, é muitas horas. Então, durante o ano todo, conhece muito bem o aluno. E quando ele muda de comportamento, principalmente quando ele se fecha, e ele está sempre triste, alguma coisa
Então, aí o professor tenta se aproximar, saber exatamente o que está a passar. Se é um problema que tem que se levar à direção, encaminha para que este aluno encontre solução. Obrigado. Obrigado. Doutora Hermenegildo, volto assim para uma questão muito específica sobre aquilo que é o trabalho dos técnicos de saúde na resposta aos casos de violência sexual. Quais são os desafios que normalmente os técnicos de saúde enfrentam quando se deparam com algum caso de violência sexual na sua unidade sanitária? Será que todas as unidades sanitárias estão preparadas para receber estes casos? Bem, eu não falaria em todas as unidades, não é? Porque devia naturalmente ter o domínio de todas elas. Mas a nível de algumas que conheço, e neste caso particular o hospital pediátrico, o principal desafio que os nossos profissionais enfrentam, sobretudo, é a própria aceitação da mãe ou dos pais. Porque muitas vezes existem situações em que a mãe, algumas vezes, aceita que este ato tenha sido cometido à criança e outras vezes as mães ocultam. Porque nós tivemos casos, já vários, né, em que são pessoas que cometem este tipo de ato. Então, por uma ou outra razão, muitas vezes os acompanhantes ocultam, não querem nos ajudar precisamente. Nós temos laços muito fortes com o INAC, e que sempre que temos esta situação, recorremos imediatamente ao INAC para poder acionar as medidas legais necessárias para se aferir este tipo de situação, porque enquanto hospital nós temos uma missão, que é proteger a criança enquanto lá estiver, dar todas as garantias médicas, garantias psicológicas e sociais a esta criança, mas todos os procedimentos legais, então, são as outras instituições. E muitas vezes, enquanto hospital pediátrico, porque temos área de psicologia clínica, também somos obrigados. Mas ainda assim, as nossas psicólogas clínicas enfrentam este desafio da falta de abertura em termos de informação dos próprios acompanhantes das crianças que lá estão. Muito obrigado. Bom, como eu disse no início, nós estamos aqui a lançar uma semente com esta abordagem, com este diálogo, e obrigado aos painelistas por trazerem, digamos, darem essa pincelada sobre aquilo que é o papel de cada um dos setores, e volto a chamar a atenção das pessoas que nos acompanham a partir dos canais digitais e também que estão aqui no nosso anfiteatro. Cada um de nós tem um papel a desempenhar. O primeiro papel é não se calar diante de qualquer tipo de violência. Muito obrigado, caros painelistas. Vamos fazer uma pequena pausa para passarmos para o próximo painel, porque o tempo urge. Daqui a bocadinho vamos dar também espaço para alguns membros da plateia fazerem alguns comentários sobre a nossa discussão. Duas questões ficam destacadas aqui, que um dos fatores que contribui para a falta de cultura da denúncia é o medo, e é um aspecto importante também que temos que destacar, que seja qual for a denúncia que for feita por meio do CISP ou por meio da linha SOS Criança, são todas denúncias anónimas e há mecanismo para proteger as famílias ou o denunciante. Muito obrigado, caros painelistas, e vamos fazer agora mais uma pequena pausa. A nossa pequena pausa é com um momento cultural, com os nossos meninos do Lar Cusola. Agora tem teatro. O teatro é uma das formas de passar mensagens importantes sobre a vida, sobre o mundo que nos rodeia. E tem uma peça teatral que fala sobre os 11 compromissos com a criança. Peço a vossa atenção. Daqui a pouco teremos o segundo painel e gostaria de destacar, temos aqui na nossa plateia a doutora Euridice,
que durante muito tempo esteve a trabalhar no julgado de menores. Se permitir, gostaríamos que também desse uma pequena pincelada sobre aquilo que é o papel do setor judicial neste processo de proteção da criança, depois do nosso momento cultural. Enquanto isso, meninos do Lar Cusola, vamos à peça de teatro sobre os 11 compromissos e volto a lembrar lá em casa, 15015 é a linha de denúncia. Se souber de algum caso de violência sexual ou outra forma de violência, ligue para o 15015, denuncie, é uma chamada anônima e alerte as outras pessoas, passe essa informação, converse com as outras pessoas sobre isso. Aos pais, estejam atentos aos sinais. Se uma criança normalmente é mexida, fala muito, de repente fica muito calada no seu canto, desconfia de algumas pessoas, converse com ela e tente saber o que se passa. Então, o grupo de teatro está preparado, podemos avançar. Se sim, o palco é todo vosso, à vontade. Comecem, ok? Serviremos o nosso lar. Serviremos o nosso lar. É chuchu marimba, é chuchu marimba. É chuchu marimba, é chuchu marimba. Chuchu marimba. Yeah. Thank you. Esquerda, vou ver. Descansar. Atenção firme. Sentido. Chefe, permita-me tirar a minha cábula e apresentar o batalhão e falar sobre os 11 compromissos com a criança, que tem como sublema: para um futuro melhor, cuidemos das crianças. Uma vez que a criança é a prioridade absoluta. Tenha bondade. Sargento Emanuel, explica-nos sobre o que é isso de 11 compromissos com a criança. As ordens, chefe, são a responsabilidade que o Estado tem para o bem-estar das crianças, uma vez que elas são prioridades absolutas. Assim foi a minha explicação, chefe. Permita-me botar a mão de frente ao lugar. À vontade. Coronel Lucélia. Sim, chefe. Explica-nos sobre a esperança de vida ao nascer. As ordens, chefe, consistem em compreensão e repetição de mortes de mãe e da criança. Assim foi a minha explicação, chefe. Permite voltar no meu devido lugar? À vontade. Sargento Jafete. Explica-nos sobre segurança alimentar e nutricional. Garantir que todas as crianças tenham alimento com qualidade e variedade, respeitando os hábitos alimentares em locais. Assim foi a minha explicação, chefe. Primeiro, voltar ao meu devido lugar. À vontade. Capitão Antônio. Sim, chefe. Explica-nos sobre o registro de nascimento. Visa facilitar o recebimento de nascimento, incluindo o registro gratuito para as crianças abaixo de 5 anos de idade. Concluindo, toda criança será registrada logo após o nascimento. Assim foi a minha explicação, chefe. Permita regressar no meu devido lugar. À vontade. Sargento José Pedro. Sim, chefe. Explica-nos sobre a educação da primeira infância. As ordens, chefe. A educação à primeira infância consiste em aumentar e melhorar a educação de todas as crianças,
e garantir uma boa educação a todas as crianças em todos os municípios de Luanda. Assim foi a minha explicação, chefe. Permite-me regressar ao meu devido lugar. À vontade. Coronel Sérgio, explica-nos sobre a educação primária e formação profissional. Consiste em garantir que a educação primária seja de qualidade para todas as crianças de 6 aos 18 anos e a qualificação profissional dos jovens. Assim foi a minha explicação, chefe. Permita-me regressar ao meu devido lugar. À vontade. Major Henriques, explica-nos sobre justiça juvenil. Continuidade do julgado de menor como órgão responsável de um modelo de pena juvenil. Adolescentes em conflito com a lei e divulgar, sensibilizar a lei do julgado de menor. Assim foi a minha explicação, chefe. Permita-me regressar no meu devido lugar. À vontade. Aspirante Clinton, explica-nos sobre prevenção, tratamento, apoio e redução do impacto do VIH-Sida nas famílias e crianças. Consiste em promover políticas e ações de proteções para crianças infectadas e afetadas pelo VIH e SIDA, respeitando os seus direitos, ajudando as suas famílias, incluindo apoio psicossocial. Assim foi a minha explicação, chefe. Permita-me voltar ao meu devido lugar. À vontade. Brigadeiro Bruno, explica-nos sobre prevenção e combate à violência contra a criança. As ordens consistem em assegurar e garantir com que sejam respeitadas a dignidade da criança, criando um mundo sem violência contra a criança. Assim foi a minha explicação, chefe. Permita-me regressar no meu devido lugar. À vontade. Alfredo Adilson, explica-nos sobre prevenção social e competências familiares. As ordens, chefe, consistem em adotar um grande programa para reforçar a proteção social e as competências familiares ligadas à criança. Assim foi a minha explicação, chefe. Permita-me voltar ao meu devido lugar. À vontade. Tenente Pedro, explica-nos sobre a criança e a comunicação social, a cultura e o desporto. Consiste em expandir a comunicação social, a cultura e o desporto para o desenvolvimento da criança. Assim foi a minha explicação, chefe. Permita-me regressar no meu devido lugar. À vontade. Sargento em chefe Caete, explica-nos sobre a criança no plano nacional e no orçamento geral do Estado. As ordens, chefe, consistem em garantir a sustentabilidade dos compromissos em prol do desenvolvimento integral da criança em Angola. Assim foi a minha explicação, chefe. Permite-me voltar ao meu devido lugar. À vontade. Muito bem, General Jonathan. Os nossos tropas estão preparados para formar as comunidades. Fico muito feliz com o vosso trabalho, porque nosso lema é... General Jonathan, vamos embora. Direita, vou ver. Atenção, nosso batalhão. Coragem. Na guerra, coragem. Coragem. Nosso batalhão. Coragem. Bom, os aplausos. E ficou aqui a mensagem. Somos todos soldados nesta batalha para
garantir que cada um desses compromissos aqui mencionados seja verdadeiramente implementado. São 11 compromissos que, digamos, demonstram o compromisso, digamos, do governo, das agências das Nações Unidas, dos parceiros sociais, para assegurar que cada criança tenha o desenvolvimento pleno. E não sei se prestaram atenção aos 11 compromissos, porque também foi uma aula sobre os 11 compromissos. Temos um dos compromissos, que é o 8º compromisso, que tem a ver com a prevenção da violência, mas temos também um outro compromisso relacionado com a implementação do julgado de menores. Eu queria aproveitar esta deixa para convidar a doutora Euridice. Não sei se prefere falar a partir do seu lugar ou se pode vir aqui até o nosso palco, para falar um bocadinho sobre o papel do julgado de menores nesse processo de prevenção e combate à violência contra a criança. Doutora Euridice, tem um minutinho do seu tempo para falar um pouco da sua experiência enquanto esteve no julgado de menores. Daqui a pouco vamos ter o último painel na nossa discussão, vamos ter representantes de organizações da sociedade civil para abordar um bocadinho sobre o seu papel neste processo de prevenção e combate à violência sexual contra a criança. Obrigado, doutora Euridice. Sei que foi assim um pedido, assim meio em cima da hora, mas a sua experiência é sempre bem-vinda. Doutora Euridice, pode falar-nos um bocadinho sobre o papel do julgado de menores neste processo? Nós há pouco tempo tivemos a família, tivemos aqui representada a saúde, a educação e, digamos, o interior, que são atores neste processo. Depois temos o sistema, digamos, judicial, que também tem um papel a desempenhar. Qual é este papel? O que é que faz o sistema judicial nesse processo? Pode segurar o... Bom dia a todos. Ok. Muito bom dia a todos. Bem, gostaria em primeiro lugar de agradecer o convite. Ok. Pronto, gostaria de agradecer o convite do Ministério da Ação Social, do INAC e também do Unicef para participar deste diálogo hoje que tem a ver com a discussão da questão da violência contra a criança. Portanto, eu estou aqui para dar o meu contributo durante os vários anos que trabalhei junto da Sala de Julgado de Menores, como juíza presidente da Sala de Julgado de Menores, e apesar de já não estar lá hoje, a questão das crianças é sempre um tema muito interessante para mim. Daí que agradeço mais uma vez por não se terem esquecido de me convidar para participar também aqui deste diálogo. Pois, em relação ao julgado de menores, o julgado de menores é um órgão judicial, não é? Que está muito voltado à questão da proteção da criança, falando especificamente aqui da questão da violência da criança, não é? Ele tem várias vertentes, tem, pronto, especificamente duas vertentes, aquela questão da criança em conflito com a lei, naquela situação de pré-delinquência, que normalmente é a mais conhecida, não é? Mas há também essa questão da proteção da própria criança, que é a criança que se encontra numa situação de risco, a criança que é violentada. E de forma que a atuação do julgado de menores, especificamente falando na questão da violência contra a criança, da violência sexual, consiste na aplicação de medidas de proteção social. Portanto, essas medidas de proteção social são aplicadas à criança que é vítima, não é? Portanto, o julgado de menores, a sua intervenção recai mais sobre a criança que é vítima dessa violência. Não compete à sala de julgado de menores responsabilizar o infrator, não é? Porque normalmente, a menos que esse infrator também seja uma criança, não é? Que tenha menos de 16 anos de idade. Mas
Quando este infrator já é um adulto, então essa responsabilização compete à sala de violência doméstica, à sala dos crimes. Então, a nossa intervenção recai mais na questão da proteção da própria criança. A aplicação de medidas de proteção social que podem recair na retirada da criança daquele ambiente de risco em que ela se encontra, porque muitas das vezes as crianças são violentadas mesmo no seio da própria família, né? E que é uma questão que nós lamentamos bastante, porque deve ser, a princípio, a família o lugar onde a criança deve se sentir segura, não é? É a família que deve transmitir os valores positivos, o afeto e o cuidado, para que aquela criança cresça num ambiente sadio e saudável. E nós vimos que a prevenção da violência contra a criança não recai apenas, ou seja, carece da intervenção de várias instituições. E parabenizar aqui também a organização hoje, porque nós hoje vimos nos painéis que antecederam que esse assunto foi extremamente debatido aqui. Nós tivemos representantes da saúde, da família, da educação, do Ministério da Educação, do Interior, da Justiça também. Então, é importante nós virmos essa questão como um assunto de todos e não apenas do Poder Judicial. Portanto, nós temos de trabalhar nesta vertente em relação à proteção das nossas próprias crianças. Então, essas medidas vão consistir na retirada da criança daquele ambiente de agressão em que ela se encontra, vão consistir no acompanhamento psicológico dessa criança, de forma a que ela possa ver os seus direitos salvaguardados. Portanto, a intervenção de julgado de menores consiste na aplicação dessas medidas de proteção social que, depois da instauração de um processo próprio, não é? Que começa com a participação ou a denúncia, que é importante frisar isso, que qualquer pessoa tem legitimidade para denunciar esses casos. Daí a questão da sensibilização e consciencialização das pessoas, poder mais fazer essas denúncias, não é? E optarmos pelo disco de denúncia, o 1505, 015, exatamente, junto das esquadras policiais, junto mesmo da sala de julgado de menores, do INAC. As portas estão sempre abertas, por meio de participações, por meio de denúncias, se não se quiserem expor, porque muitas das vezes estas questões ocorrem mesmo no seio da família e às vezes a própria família também tem um próprio receio de denunciar, não é? E então é importante que as pessoas se sintam à vontade para fazer essa denúncia, dizer que a denúncia pode ser feita no julgado de menores e, a princípio, não é necessário que quem vai fazer a denúncia se identifique, não é? E são dados que podem ficar no anonimato, mesmo para salvaguardar qualquer questão de represália que possa existir, que são dados que apenas a sala de julgado de menores vai ter e que são necessários, então, que é para depois se iniciar um processo de investigação que vai levar à responsabilização do infrator e o acolhimento da criança. Okay. Muito obrigado, doutora Euridice, por este subsídio. Destacar aqui o papel de mais um ator neste processo de prevenção e resposta aos casos de violência sexual contra a criança. Obrigado, doutora Euridice. E obrigado também por se disponibilizar a estar aqui para falar sobre este assunto. Vou agora, convidar mais 3 painelistas. Temos a doutora Eunice Lopes, que está a representar a World Vision, não sei se está na sala. Convido também o Sr. Xavier Narciso, que é o diretor da área social da Fundação Arte e Cultura. Temos também a representante da organização Cuidados da Infância, o Dr. Arnaldo Kamolakonge. Queria aproveitar para agradecer também
a presença de alguns parceiros do INAC e do Unicef aqui na sala, particularmente a senhora Nadir Tati, que se disponibilizou em participar também deste evento, representantes da Unitel, BFA, que são parceiros importantíssimos do INAC e do Unicef em todas as ações relacionadas com a prevenção e proteção dos direitos da criança. Bom dia, bem-vindos, bem-vindos e bem-vinda, espero que estejam todos bem. Neste painel vamos abordar um bocadinho o papel das organizações da sociedade civil neste processo de prevenção e combate à violência contra a criança, porque sabemos que muitas vezes, na maior parte das vezes, vocês são o braço direito das instituições do governo. Digamos, vocês têm o pé no campo, no terreno, não é? E nós queríamos perceber um bocadinho qual é o papel das vossas organizações. Claro, há muitas organizações que trabalham nesse sentido, mas queríamos ouvir-vos um bocadinho. Queria começar pela senhora Eunice Lopes, que está a representar a World Vision. Gostaria que nos falasse um bocadinho qual tem sido o trabalho da World Vision neste processo de prevenção e resposta aos casos de violência sexual contra a criança. Ok, muito bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de cumprimentá-los neste dia tão importante, infelizmente marcado por uma tragédia que abalou a África e que muitos pais e mães tiveram de ver os sonhos dos seus filhos encerrados por lutarem por direitos iguais e um mundo mais justo. Então, bem-aja às crianças africanas e principalmente às crianças angolanas. A Visão Mundial, a World Vision, é uma organização não governamental focada no desenvolvimento comunitário, mas com ênfase ao bem-estar da criança. Tem sido um parceiro estratégico do INAC na prevenção e combate à violência contra a criança e na promoção dos direitos da criança. Com esta campanha de combate à violência contra a criança, temos implementado várias atividades, incluindo a sensibilização pública, não é? Para o aumento do conhecimento dos papéis e responsabilidades dos grupos de proteção, o reforço com igrejas, com a comunidade, na divulgação dos direitos das crianças. Também temos realizado reuniões, workshops, treinamentos para capacitar os parceiros, para habilitá-los com conhecimentos, não é, sobre os direitos da criança, promovendo diálogos como estes sobre o impacto das ações negativas, que algumas ações negativas têm sobre as crianças, principalmente as mais vulneráveis. Estabelecemos sistemas de identificação e encaminhamento de casos de violência, capacitando também as famílias para promoverem dentro dos seus lares ambientes mais seguros e protegidos para as crianças. E, por último, de uma forma geral, capacitar as comunidades, os líderes religiosos, os líderes tradicionais, a implementarem atividades, não é, em que os direitos da criança são uma prioridade. Obrigada. Obrigado, Eunice. Sr. Arnaldo, sabemos que a organização Cuidados de Infância está essencialmente, tem boa parte das suas atividades no município de Viana, e sabemos também que foi com base no trabalho feito pela organização Cuidados de Infância que se fez o piloto do programa de SOS Criança. Eu queria saber, dentro daquilo que são as ações de combate e prevenção da violência contra a criança, o que é que a vossa organização tem estado a fazer? Penso que o microfone está com algum problema, vamos trocar. Vem já aí a Kátia para trocar o microfone. Bom dia a todos.
e agradecer a oportunidade que temos de poder participar deste encontro e tecer algumas considerações daquilo que é o trabalho que temos estado a fazer no quadro da proteção à criança. Dizer que, enquanto organização sediada em Viana, o primeiro parâmetro que nós desenvolvemos foi realmente fazer com que tenhamos uma rede atuante no sistema de proteção à criança. E, para tal, começamos primeiro por fazer um mapeamento de todas aquelas que são as organizações que existem no município de Viana, também o mapeamento das igrejas e de todos os outros atores, quer da administração local, que intervêm no processo de proteção à criança. Isto estávamos na altura, portanto, a desenhar o percurso do projeto piloto SOS Criança no município de Viana, que, com o trabalho que os fluxos traz, passamos também por capacitar aquelas organizações da sociedade civil sobre o seu papel diante dos fluxos. Ora, vejamos que, se de um lado os fluxos pretendem esclarecer o papel de cada ator no atendimento à criança, também, por outro lado, ele traz uma oportunidade para as organizações da sociedade civil para aprimorarem o seu papel na identificação, no referenciamento de casos de violência contra a criança. Igualmente importante também é dizer que ainda esta ferramenta ajuda as organizações da sociedade civil a sensibilizar as famílias no sentido de denunciarem todo e qualquer caso de violência contra a criança que estiver a ocorrer dentro das famílias. E é neste quadro que, através da experiência piloto SOS, nós tivemos praticamente 3 eixos. Um eixo que é de coordenação e articulação com os diferentes atores que intervêm no sistema de proteção à criança. Isso para dar respostas a todos os casos que tivessem que acontecer na comunidade. O outro eixo que estava voltado para a sensibilização nas comunidades e com as famílias, e, sobretudo, um terceiro eixo que veio trazer também uma mais-valia, que é praticamente a educação dos pais para a prevenção da violência por meio da promoção da paternidade responsável. Ora, todavia, o primeiro eixo que as organizações da sociedade civil encaminham é justamente trabalhar na prevenção, pois sabemos que o mais importante é prevenir. De facto, se tivesse que acontecer, então tínhamos que estar organizados para fazer os encaminhamentos necessários e, acima de tudo, o mais importante é saber qual é o fecho do caso. Um caso, por exemplo, de abuso sexual, no final, o que é que aconteceu? Qual é o resultado que o agressor teve? Qual é o estado em que se encontra a menina? Então, portanto, isto também transforma-se num exercício de monitorar aquilo que são os 11 compromissos ou aquilo que são os problemas que as crianças enfrentam e que carecem de resposta. Em linhas gerais, portanto, tem sido este o papel que as organizações da sociedade civil têm estado a fazer num exercício de trabalho em rede e em articulação com as instituições administrativas locais. Estamos a falar, portanto, do SIC, no nível do município, que, se forem casos de violência, de abuso sexual, vão lá parar. Estamos a falar da ação social, portanto, que é uma porta de entrada onde nós temos que referenciar todos os casos. Estamos a falar da representação do julgado de menores no nível do município, com quem temos que articular todos os casos e, sobretudo, em conjunto, passarmos a fechar, sabermos até que ponto um caso referenciado tenha sido fechado, portanto, e de que maneira tenha sido fechado. Ok. Obrigado, Sr. Arnaldo. Sr. Xavier, há pouco, quando conversávamos com o Sr. Hermenegildo, falava ele de um processo de, digamos, recuperação das crianças vítimas de violência sexual. Sabemos que a Fundação Arte e Cultura, como o nome diz, é uma fundação muito virada para a promoção da cultura e a arte e apoiar as crianças nessa perspectiva. Vocês têm alguma ação que envolva crianças vítimas de violência sexual nas vossas atividades? Obrigado. Bom dia a todos os senhores. Bem, a Fundação Arte e Cultura, na verdade, é uma instituição sem fins lucrativos que visa promover e divulgar as artes em muitas vertentes e trabalhar fundamentalmente com crianças, jovens e mulheres que vivem em situação de riscos. Diante desse cenário, a Fundação tem vários projetos de intervenção e de inclusão social, desde a Galeria Tamar Golan ao projeto Música na Rua.
Entretanto, diante disso, nós temos um centro cultural que diariamente recebemos mais de 350 crianças para terem diversas atividades artísticas, aprenderem a tocar em diversos instrumentos artísticos. E o interessante é que essas crianças não pagam absolutamente nada. Diante da temática, nós temos feito palestras, temos feito workshops com especialistas a falarem de temas transversais, todos esses temas ligados à criança. E, por outro lado, também temos um projeto em parceria com o INAC, que é o Falo Conosco, que todas as sextas-feiras, 2 horas, nós temos um live a decorrer que abordamos temas ligados à violência sexual, à violência doméstica, enfim. Bem, justamente nós temos um projeto que é mais sensível, digo assim, porque é um projeto que nós trabalhamos com crianças que vivem mesmo na rua. Esse projeto tem como intenção ensinar crianças que vivem na rua a tocarem um instrumento musical, mas o objetivo desse projeto, todavia, é de persuadir, é de aconselhar essas crianças a chegarem ou às suas famílias de origem ou a chegarem aos lares de acolhimento. É um projeto que tem sensivelmente 8 anos de existência e mais de 150 crianças já foram mobilizadas e aconselhadas a chegarem tanto em lares ou às suas famílias de origem. Como nós sabemos, existem vários fatores que trazem as crianças para a rua e a pobreza tem sido aqui um veículo que traz muitas crianças nas ruas, mas diante desses fatores também encontramos a violência sexual. Muitas crianças que estão na rua são fruto da violência sexual. E, como sabemos, dentro das famílias onde encontramos os maiores potenciais agressores. Se repararmos, a maior parte dos casos são pessoas muito próximas à vítima. O que é que a Fundação tem feito? Sensibilizar essas crianças a chegarem primeiro aos lares de acolhimento, onde elas podem ter acompanhamento psicológico, enfim. E, por outro lado, diante daquilo que é o nosso centro cultural, nós temos anunciado o número SOS, que é o 115015, para ver se todos juntos unimos força para combatermos esse fenômeno. Obrigado. Doutor, o senhor Arnaldo mencionou há pouco tempo um aspecto que me chamou a atenção, que tem a ver com o acompanhamento que fazem dos casos. Ou seja, se identifica um caso de violência sexual numa comunidade, trabalham com a família e acompanham este caso até o final. Tem vários casos com, digamos, com desfecho em que o abusador, digamos assim, foi responsabilizado, em vários casos. Na verdade, através da experiência piloto, que foi um projeto realmente do INAC, que nós, através do Unicef, implementamos, também tivemos a experiência, de um lado, pelos transtornos que o caso de abuso sexual trouxe à menina, mas também, por outro lado, uma experiência positiva, porque conseguimos, com aquele caso, e a experiência que mais nos marcou das várias, por essas duas questões que eu acabei de frisar, porque conseguimos, até o último dia, ser chamados na altura em que ia sendo julgado o prevaricador, portanto, o abusador, quer nós, quer a instituição, que é o Centro Horizonte Azul, que na altura estava a dar a guarda, estava a cuidar da criança, fomos chamados para poder seguir os julgamentos. Estivemos na sala de julgamento e foi para nós uma experiência inédita. Inédita por quê? Porque é um caso, e nós dissemos assim, que os casos de violência contra a criança não permitem desistência. E se calhar a doutora me vai reforçar a qualquer altura. Não permitem desistência. Ou por outra, não se pode voltar, não se deveria ou não se deve voltar para trás quando é um caso de violência que ocorra contra a criança e encontrar caminhos no seio da família para articular e evitar que o caso tenha seguimento. É importante que o caso tenha seguimento e tenha o seu fecho, o seu possível fecho. É uma criança que nós vínhamos acompanhando porque naquela altura foi dos maiores casos que aconteceu em Viana. E, por sorte, nós tivemos conhecimento daquele caso de abuso sexual, porque estávamos a desenvolver uma palestra na escola com crianças,
sobretudo, abordando a questão do abuso sexual e os mecanismos de prevenção, quer na escola, quer na família, quer na rua. E foi um menino de 7 ou de 8 anos que, depois da palestra, chamou um dos palestrantes e disse que havia uma criança na comunidade que não se sentia bem e que parece que o que vocês falaram deve ser o que se passava com a criança. Ali acionamos as instituições que deveriam entrar em ação. A criança teve que ser movimentada de Viana para o hospital pediátrico. Tenho a sorte de encontrar aqui o companheiro Hermenegildo, com quem trabalhamos muito naquele processo. Batalhamos e tivemos que fazer o segmento é saber tintim por tintim o que está à volta desta criança. Tivemos que interagir. Por coincidência, a administração municipal de Viana, na altura, também teve que criar uma comissão, porque o caso tinha acontecido em Viana e foi bastante badalado. Trabalhamos dentro daquela comissão, acompanhamos o caso no hospital. Caricato foi que está aqui o doutor Hermenegildo, que o abusador, na altura, ainda conseguiu, por portas e travessas, porque caminho não sei, retirar a criança. Foi necessário ir atrás do caso para reencontrar a criança com as mazelas todas que tinha e voltar ao hospital. Trabalhou-se no caso, a nível do Departamento de Combate à Violência Doméstica da Polícia em Viana, esteve assente sobre o caso e realmente o caso foi até ao julgamento. Triste foi, por parte da equipe que estávamos a acompanhar, na altura nós esperávamos mais, que a pena fosse maior, porque os danos causados na vítima não há pena que consiga pagar, Então, queríamos mais, mas prontos. Também foi uma primeira experiência que tivemos com o caso e sabemos que, em função disto, a própria lei também vai se refazer no sentido de agravar cada vez mais os prevaricadores, mas dizer que foi uma boa experiência. E aqui destacar realmente a intervenção de todos os atores naquela altura, que do INAC também recebíamos toda hora chamadas, porque não podíamos deixar passar aquele caso sem resposta de todas aquelas que se esperavam. Portanto, é um caso de sucesso que esperamos que hajam muitos outros casos. Mas também deixa frisar mais uma questão. Quando eu dizia que os casos de violência ou, sobretudo, de abuso sexual contra a criança não permitem desistência, também precisam de ser cada vez mais céleres. Porque numa questão de 72 horas pode mudar o cenário que vocês têm no percurso da criança. Ou os pais mudam-se de casa, se não existir rapidez, o desfecho pode ser completamente o contrário. Então, ele exige mesmo celeridade, tem que haver rapidez neste processo para ter um desfecho positivo. Okay. Senhora Eunice, a vossa experiência na comunidade, vocês têm algum relato de casos de famílias que tenham, digamos assim, colocado algum entrave na denúncia devido a esta amorosidade que os casos levam para serem tratados? Tem casos do género? Porque falamos aqui de vários fatores que influenciam na redução dos casos de denúncia. Este é um deles? Sim. Algumas famílias que já passaram por situações parecidas anteriormente, antes da nossa intervenção na comunidade, e viram que, por exemplo, o processo demorou muito tempo, ou mesmo os perpetuadores continuavam soltos, sem punição, muitas das vezes eles não, como ouvimos aqui, muitas das vezes preferem não denunciar porque já sabem o desfecho. Então, o nosso trabalho é mesmo reforçar, capacitar as comunidades, reforçar os sistemas existentes para que as pessoas confiem, não é? E para que não deixem de denunciar os casos. Ouvimos as informações prestadas pela Secretária de Estado e pelo representante da Unicef. O tema violência contra a criança é um tema nacional, é um tema de todos. Todos temos que participar. Então, garantir os direitos da criança e a promoção destes direitos é honrar o nosso compromisso.
não é? É garantir o valor e a dignidade de cada criança. Então, nós viemos reforçar as comunidades para denunciarem, para não terem medo e, como trabalhamos em rede e muitas instituições, organizações fazem parte das mesmas redes, tentamos providenciar os serviços principais, que são o apoio médico, o apoio psicossocial, o encaminhamento do caso para a justiça, para que as famílias confiem neste processo. Mas sim, ainda temos casos em que as pessoas preferem não denunciar porque já passaram por algum incidente parecido e não tiveram uma resposta favorável. Sr. Xavier, dentro daquilo que são as vossas ações de integração das crianças, têm, digamos, casos de sucesso, crianças que conseguiram, digamos, ultrapassar o trauma? Bem, os traumas são, na verdade, irreversíveis. Quando uma criança passa por situação de género, os traumas são irreversíveis. Entretanto, nós tivemos muitos casos, principalmente com esse projeto na rua. Imagine que uma criança... E nós não estamos simplesmente a falar de meninas, estamos a falar também de rapazes, crianças de 12, 13 anos na fase da adolescência, que realmente tiveram casos na rua em que foram violados sexualmente. Entretanto, dentro desse projeto, imagine que uma criança chega a um educador e pega o braço firme, com lágrimas nos olhos, e a dizer que passou a noite toda sendo violado. Enfim, pronto, deixa-nos emocionados e comovidos, às vezes muito indignados, quando nos deparamos com situações de género dentro desse projeto. Mas o que a Fundação Arte e Cultura tem feito primeiro, é persuadir essa criança a chegar a um lar de acolhimento e, dentro do lar de acolhimento, ter contato com a área social, explicar o que realmente a criança está a viver, porque muitas das vezes a criança nem sequer consegue falar quem e como aconteceu, porque tem medo. Tem medo. Então, levando ela ao lar de acolhimento, ela tem o apoio psicológico, enfim, e, para além disso, é uma forma também de ajudá-la a chegar a ter uma vida mais condigna, já que esteve na rua e, fruto desta violência sexual, foi obrigada a sair da rua. Então, ali teria tanto um dormitório, alimentação e educação, fundamentalmente. Temos, sim, casos que realmente as crianças viveram na rua e pararam de estar na rua devido a esse ato que viveram. Ok, muito obrigado, senhora Eunice, senhor Xavier e o senhor Arnaldo, por trazerem, digamos assim, essa experiência daquilo que é a realidade nas comunidades. Dois pontos chamam-me a atenção. O facto de haver esta sensibilização das pessoas para que confiem no sistema, mas também, de um lado, o reforço do sistema para que seja célere no tratamento dos casos de violência sexual contra a criança e noutros casos de violência contra a criança. Muito obrigado pelos vossos Antes gostava de apenas dar dois desafios que são importantes, e nestes desafios temos aqui os grandes parceiros estratégicos nestas ações. Estamos a falar do INAC, estamos a falar também do UNICEF. Na verdade, temos em alguns municípios ainda redes de proteção não totalmente organizadas. E é um processo que temos que concluir nos próximos tempos, porque este é uma ferramenta, é uma mais-valia em todo este processo. E concluirmos, portanto, com a reestruturação da rede provincial de proteção à criança. Dr. Paulo, companheiro Giovanni, acho que esses são os passos para os próximos tempos. E também é bem verdade que a experiência nos mostra que torna-se importante em trabalhar atividades de prevenção e resposta à violência baseada no género. Precisamos de aprimorar e aprofundar muito esta ferramenta, porque essas vão trazer resultados positivos, primeiro no empoderamento, se for quer das meninas, quer das famílias também, e vai trazer cada vez mais a capacidade de que quer as famílias em outros circuitos saibam como prevenir e também como denunciar todo e qualquer caso de violência que estiver a acontecer. Agradecer também aqui, aproveitar a presença aqui da Direção Municipal da Ação Social de Viana. Não sei quem está aqui a representar o Cacoaco, porque Viana está aqui, já trocamos impressões nesta perspectiva, já temos linha aberta para podermos desenvolver este papel.
Então, se evitarmos um bocado mais de esforço, acho que conseguiremos atingir a um porto seguro. Estaremos cada vez mais a proteger as crianças contra qualquer forma de violência que possa vir a ocorrer. Obrigado, Sr. Arnaldo. E esta é a nossa missão, criamos esta rede, esta corrente para protegermos as nossas crianças. Muito obrigado pelas vossas intervenções. Vamos agora, estamos a caminhar para o fim do nosso diálogo. O fim aqui, mas esperamos que este diálogo se estenda nos diferentes setores. E agradeço a vossa presença. Podem voltar para os vossos lugares. Eu vou convidar agora o Dr. Paulo Calesi, que é o diretor nacional do INAC, para fazermos algumas breves considerações sobre a campanha de combate à violência contra a criança e falarmos um pouco sobre a linha SOS Criança. Como sabemos, hoje estamos a celebrar, o primeiro aniversário desde o lançamento, a apresentação pública da linha SOS Criança. Do Paulo Calesi, pode se juntar aqui a nós no palco para breves considerações e volto a chamar a atenção das pessoas que nos acompanham através dos canais digitais, quer do Unicef, quer do INAC. Somos todos parceiros no combate à violência sexual contra a criança, ou todas as formas de violência contra a criança. Vamos denunciar. 15015 é uma linha, mas pode fazer chegar também a sua denúncia a um posto da polícia, a uma unidade sanitária, a uma escola, mas todos devemos levantar a nossa voz contra a violência contra a criança. Dr. Paulo Calesi, mais uma vez bem-vindo, bom dia. Bom dia, Heitor, mais uma vez bom dia a todos. Com as máscaras não conseguimos enxergar, mas quero saudar o meu amigo pastor William de Quita, obrigado pela presença, os colegas da Ação Social, os colegas da Fundação Horticultura, o Gildo, todos os presentes, os colegas da primeira linha. Na verdade... Gostaria que começasse por falar primeiramente, sabemos que estamos esta atividade de hoje está dentro da campanha de combate à violência sexual, lançada pelo INAC em março deste ano, que vai até março do próximo ano. De agora em diante, quais são as próximas fases desta campanha até ao fim da campanha, que é em março do próximo ano? O que é que temos a seguir? Olha, com estes lançamentos entramos naquilo que chamamos na gíria de barulho. Vamos agora fazer barulho. Significa que, como dissemos, que a campanha é inclusiva, não é do INAC, não é do Unicef, é de todos. Cada um na sua instituição, cada um nas suas responsabilidades, deve realizar ações de prevenção da violência sexual contra a criança. Encontros, seminários, workshops, palestras, debates, palavra, enfim, até entramos agora na fase, por isso que as igrejas devem agendar nas suas instituições palestras e informar aos seus fiéis sobre as causas e a consequência da violência sexual contra a criança. Agora entramos naquela fase que, de cabinda ao CUNENE, como disse o representante do Unicef, temos de falar do assunto. Temos de falar sobre a violência sexual contra a criança. Os nossos parceiros da OPA, os escuteiros, todos, aquilo que é o seu trabalho, tem que falar sobre a violência sexual. Esta é a fase que estamos agora a entrar, que está a ser acompanhada por uma pesquisa sobre a violência sexual contra a criança, que é o tema, o impacto da violência sexual contra a criança na perspectiva dos direitos da criança. Então, esta pesquisa que está a ser feita vai ser apresentada oficialmente a 16 de março do próximo ano. Então, a campanha está assim direcionada, temos vários parceiros, vários autores, sobretudo o Unicef e a World Vision, e os departamentos ministeriais, as igrejas, estamos todos na linha da frente, porque estamos conscientes que sozinhos não vamos a lado nenhum. Então, todos somos chamados, que cada um assuma que é parte, é responsável por esta campanha e deve fazer o seu melhor para poder conversar, para poder falar sobre o assunto. Acreditamos que uma das mensagens a ser passada durante este período de sensibilização, digamos, este período de barulho, no bom sentido, é a denúncia.
Ou seja, as pessoas devem denunciar, e um dos mecanismos é a linha SOS Criança. Como estamos em termos de linha SOS Criança? Como estamos, quais são os casos que têm sido recebidos? Quantos casos neste um ano de implementação do SOS Criança, implementação pública, e quais são, digamos assim, os principais casos que a linha tem recebido? Primeiro, dizer que a linha SOS Criança, como dissemos, completa hoje um ano desde a sua criação, desde a sua inauguração, da entrada em funcionamento. Para além de fazer parte do 8º compromisso, é uma das recomendações, para além de a Lei 25/12 sobre o desenvolvimento integrado da criança, orientar a criação desta linha, ela também foi uma orientação a mais alto nível, como resposta do apelo do secretário-geral das Nações Unidas, na altura da entrada da pandemia da Covid, que apelava que a violência contra a mulher e a criança no mundo havia aumentado e os Estados deviam criar instrumentos. E aí nós criamos o SOS Criança. Durante um ano, a linha recepcionou 151.724 denúncias de vários tipos de violência contra a criança. No caso em concreto, que é a violência sexual contra a criança, até ontem recepcionamos 4.274 denúncias de violência sexual contra a criança em todo o país. Este é o resultado de um ano da entrada em funcionamento do SOS. Os números, como diz o representante, revelam certamente de que este serviço veio ser uma mais-valia para trazer a compreensão de quanto andamos em termos de número. Ela funciona 24 horas, das 8 horas às 16 horas aqui no INAC, das 16 às 8 horas do dia seguinte no CISP, no Centro Integrado da Polícia Nacional, onde temos 2 extensões. Temos 12 linhas, 10 aqui no INAC e 2 no CISP, que os nossos colegas da polícia assumem a linha do SOS Criança das 16 às 8 horas do dia seguinte, sábados e feriado. Razão pela qual ela funciona 24 horas e, modesta parte, o Ministério do Interior, representado pelo CISP, é exatamente também parte deste sucesso, porque a linha funciona, até o momento não temos nenhum problema. O único problema tem a ver com as respostas, porque as chamadas caem e nós redefinimos nos municípios de origem. As respostas no município de origem que ainda não são muito satisfatórias. Há uma determinada morosidade, há determinadas fragilidades, mas estamos a trabalhar no sentido de que aos poucos os colegas dos municípios consigam ultrapassar os constrangimentos, e porque no lançamento da linha nós havíamos dito que o SOS Criança ia ser um teste da capacidade das administrações municipais. E está a ser um teste. E pensamos que os constrangimentos que temos vindo a constatar serão ultrapassados na medida do possível. Okay. Muito obrigado, Dr. Paulo Calesse. Ficou assim lançado o repto. Temos a linha SOS Criança, temos a campanha de combate à violência sexual contra a criança. Cada um de nós é um ator importante neste processo de denúncia, de sensibilização. Vários aspectos foram aqui aflorados ao longo da nossa discussão. É necessário aumentar a cultura da denúncia. Obrigado, Dr. Paulo. É necessário sensibilizar as famílias, mas é necessário também que haja um reforço do sistema, um reforço do lado da resposta, de modo que as famílias continuem a confiar, digamos assim, no sistema. Bom, vamos, digamos, colocar um ponto final ao nosso diálogo de hoje. Esperamos que esse diálogo se estenda às comunidades, às escolas, às unidades sanitárias, aos departamentos ministeriais, ao setor privado, que debatam essa questão, porque é importante que as pessoas percebam quão grave é este fenómeno e também percebam qual o papel de cada um no combate à violência sexual contra a criança. Como um último recado, denuncie. 15015 é um mecanismo
denuncie, 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 não fique calado. Todos juntos vamos combater a violência contra a criança. Obrigado, agradecemos a todas as pessoas que estiveram aqui presentes no anfiteatro do INAC. E agradecemos também a todas as pessoas que nos acompanharam através das plataformas digitais do INAC e também do Unicef. Vamos dialogar, mas também vamos atuar. Estamos juntos.